Você sabia que Cleópatra não era egípcia? Ou que os vikings não usavam capacetes com chifres? E que os maias não previram o fim do mundo em 2012? Bom, esses são apenas alguns dos mitos e lendas da história antiga que muita gente ainda pensa que são verdadeiros. Mas será que você conhece todos eles? Será que você já caiu em alguma dessas histórias? Bom, neste vídeo eu vou te mostrar 10 dessas histórias falsas ou exageradas que vão te surpreender e te fazer repensar tudo o que você aprendeu até hoje. Salve, salve! Eu sou o Lucas e este é um Antigo Mundo Novo, o canal que traz para vocês as curiosidades, mistérios e fatos incríveis da história. E antes de começarmos, eu preciso da sua ajuda para crescer o canal, então deixe seu like ou dislike que seja, para eu saber a sua opinião sobre o vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso é muito importante para mim e para nosso trabalho. Também siga as nossas redes sociais e apoie o nosso projeto lá no Apoia-se, se puder. Os links estão todos na descrição e agora vamos ao que interessa, né? A Cleópatra é uma das figuras mais famosas da história antiga, conhecida por sua beleza, inteligência e seus romances com Júlio César e Marco Antônio. Ela foi a última rainha do Egito antes da conquista romana, mas o que pouca gente sabe é que ela não era egípcia. Na verdade, ela era descendente de uma dinastia grega chamada Ptolomeu, que governou o Egito depois da morte de Alexandre o Grande. Ela foi a primeira da sua família a aprender a língua egípcia e a adotar alguns costumes locais, mas ela ainda mantinha sua cultura grega, portanto, Cleópatra era mais grega do que egípcia. Isso pode ser comprovado por fontes históricas como Plutarco, Suetônio e Estrabão, que descrevem a origem e a aparência de Cleópatra com detalhes, tá? Os vikings foram um povo nórdico que explorou e colonizou várias regiões da Europa e algumas da América, entre os séculos 8 e 11. Eles eram conhecidos por sua bravura, habilidade marítima e violência. Mas o mito que foi criado é que eles usavam capacetes com chifres, como muitas pessoas imaginam. Essa imagem foi criada pela ópera do século XIX, que usava esses acessórios para dar um aspecto mais selvagem e exótico aos personagens, e é como eles viam os vikings também, né? Mas na verdade, os vikings usavam capacetes simples, de metal ou de couro, sem nenhum adorno diferente. Até porque os chifres seriam um incômodo na hora de batalha, e poderiam ser facilmente arrancados pelos inimigos e até usados como arma contra eles. Isso pode ser comprovado por achados arqueológicos como o capacete de Geirmundo, que é o único capacete viking completo encontrado até hoje. Os gladiadores eram escravos ou prisioneiros de guerra que eram treinados para lutar entre si ou contra animais selvagens nos anfiteatros romanos, como o famoso Coliseu. Eles eram tratados como uma forma de entretenimento para as massas e também uma demonstração de poder e da crueldade do Império Romano. Mas se engana quem acha que eles lutavam sempre até a morte, como muitos filmes e livros retratam. Na verdade, eles eram um investimento caro para os seus donos, que pagavam pela sua alimentação, treinamento e equipamento de batalha. Por isso, eles tentavam preservar a vida dos seus gladiadores sempre que possível. Além disso, o público também se apegava aos seus gladiadores favoritos, e não queria vê-los morrer tão facilmente. Por isso, quando um gladiador perdia a luta, ele podia pedir clemência ao imperador ou ao editor do espetáculo, que decidia se ele vivia ou morria com base na opinião da multidão. Isso pode ser comprovado por fontes históricas como Cícero, Sêneca e Tertuliano, que descrevem as regras e os costumes dos combates gladiatórios romanos. A Torre de Babel é uma história bíblica que conta como Deus confundiu as línguas dos homens para impedir que eles construíssem uma torre que chegasse até o céu. Essa história é usada para explicar a origem da diversidade linguística no mundo. Mas será que essa torre realmente existiu? Na verdade, ela pode ter sido inspirada em uma construção real chamada Etemenanque, que era um zigurate, uma espécie de templo em forma de pirâmide, dedicado ao deus Marduk, na antiga cidade de Babilônia, atual Iraque. Esse zigurate tinha cerca de 90 metros de altura e era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Ele foi destruído várias vezes por invasores e reconstruído pelos reis babilônios.
A última vez que ele foi erguido foi por Nabucodonosor II no século VI a.C., mas ele foi novamente arruinado pelos persas no século V a.C., e os restos dessa construção ainda podem ser vistos até hoje. A Grande Muralha da China é uma das maiores obras arquitetônicas da história humana. Ela tem mais de 20 mil quilômetros de extensão e foi construída ao longo de vários séculos para proteger a China das invasões dos povos nômades do norte. Ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno e um símbolo da cultura chinesa. Mas dizem as lendas que ela pode ser vista do espaço. Bom, essa afirmação é muito popular, mas infelizmente é falsa. A Grande Muralha tem apenas alguns metros de largura em média e se confunde com a paisagem ao seu redor. Por isso, ela não é visível nem mesmo em órbita baixa da Terra, que é cerca de 300 km de altura. Quanto ainda mais da Lua, que tem cerca de 380 mil quilômetros de distância da Terra. Para se ter uma ideia, seria como tentar ver um fio de cabelo humano a 3 km de distância, ou seja, é impossível. Os maias foram uma civilização mesoamericana, que são pessoas da região ao sul do México, próximo a Guatemala e El Salvador, que se destacou por sua arte, arquitetura, matemática, astronomia e por aí vai longe. Eles tinham um sistema complexo de calendários que mediam o tempo em ciclos de diferentes durações. Um desses ciclos era o chamado Bacton, que equivalia a cerca de 394 anos terrestres, e por coincidência, o 13º Bacton terminou no dia 21 de dezembro de 2012, segundo o nosso calendário atual. E isso gerou uma grande especulação sobre o fim do mundo nessa data, baseada em algumas profecias maias mal interpretadas ou inventadas. Mas os maias nunca previram o fim do mundo em 2012. Para eles, essa data era apenas o fim do ciclo e o começo de outro, sem nenhum significado apocalíptico ou catastrófico. Isso pode ser comprovado por fontes históricas, como o Popol Vuh, o livro sagrado dos maias, que não menciona nenhuma profecia sobre 2012, e que me faz rir muito quando eu me lembro das presepadas que muita gente causou por causa desse, sei lá, da onde que inventaram isso. Teve pessoas que compraram Ferraris e não acabou o mundo e ficou com a dívida ainda. Os espartanos foram um povo grego que se notabilizou por sua disciplina militar e sua sociedade guerreira. Eles tinham um rigoroso sistema de educação física e moral, que visava formar cidadãos fortes e leais ao Estado. Eles também tinham o costume cruel, que era jogar bebês defeituosos ou fracos do alto de um pedaço chamado apotetas, ou apótetas, que significa lugar dos rejeitados. Essa prática era supostamente feita para eliminar os indivíduos indesejáveis e manter a pureza racial dos espartanos. Mas, será que podemos acreditar que isso é verdade? Bom, na verdade, não há nenhuma evidência arqueológica ou histórica que comprove essa prática. O único relato antigo sobre isso vem do historiador Plutarco, no século I d.C., que escreveu sobre isso séculos depois do período clássico espartano no século V e IV a.C. Além disso, Plutarco não era espartano, nem testemunhou essa prática pessoalmente. Ele apenas reproduziu lendas ou boatos que havia escutado sobre os espartanos, o famoso telefone sem fio que a gente conhece hoje, né? As pirâmides são as construções mais emblemáticas do Egito Antigo e uma das maiores realizações humanas da história. Elas serviam como túmulos para os faraós e suas esposas e eram construídas com milhões de blocos de pedra. Mas quem eram os responsáveis por essa obra monumental? Bom, muitas pessoas acreditam que os egípcios usavam escravos para construir as pirâmides, principalmente os hebreus, como conta a Bíblia. Mas isso é um mito. Na verdade, os egípcios usavam trabalhadores livres e remunerados para construir as pirâmides, e eles eram recrutados entre os camponeses, que não tinham o que fazer na época das cheias do rio Nilo, quando as terras ficavam alagadas e não podiam ser cultivadas. Eles recebiam salários em forma de alimentos, roupas e moradia. Eles também tinham assistência médica e religiosa e eram enterrados perto das pirâmides, com honras ainda. Eles eram considerados servos do faraó e tinham orgulho do seu trabalho. Isso pode ser comprovado por achados arqueológicos, como as tumbas dos trabalhadores, que contêm inscrições e pinturas que revelam as suas condições de vida e trabalho. A pólvora é uma das invenções mais importantes da história humana, pois permitiu o desenvolvimento das armas de fogo e mudou o curso das guerras e da política.
Mas quem foi o primeiro a descobrir essa substância explosiva? Muitas pessoas acreditam que foram os chineses, e que eles usavam a pólvora apenas para fazer fogos de artifício e entretenimento. Mas isso é apenas uma meia-verdade. A verdade é que os chineses foram os primeiros a inventar a pólvora por volta do século IX d.C. Mas eles não usavam apenas para fazer fogos de artifício. Eles também usavam a pólvora para fins militares, como lança-chamas, bombas, foguetes e canhões. Eles foram os primeiros a usar armas de fogo na guerra, muito antes dos europeus ainda. Os fogos de artifício eram apenas uma das aplicações da pólvora, que tinha tanto uso pacífico quanto uso bélico. E por último, e para mim um dos melhores, os cavaleiros medievais são uma das figuras mais romantizadas da história. Eles são retratados como guerreiros valentes e virtuosos que defendiam os fracos e lutavam por causas nobres, como as cruzadas e a busca pelo Santo Graal. Eles seguiam um código de conduta chamado cavalaria, que incluía lealdade, coragem, generosidade e cortesia. Mas, será que eles eram mesmo assim? E, me desculpem acabar com o sonho e visão de muitos, mas na verdade, não existe nada disso, não tem pessoas assim. Os cavaleiros medievais eram, na maioria das vezes, brutais, gananciosos e cruéis. Eles lutavam por interesses próprios ou de seus senhores feudais, sem se importar com as consequências para os civis ou para os inimigos, tá? Eles saqueavam, pilhavam, estupravam, matavam, sem piedade nenhuma. Eles também não seguiam fielmente o código da cavalaria, que era mais uma idealização do que uma realidade. Os cavaleiros medievais eram mais parecidos com mercenários do que com heróis, tá? E chegamos ao fim. Gostaram do vídeo? Eu espero que sim. Você conhecia algum desses mitos? Se surpreendeu com algum deles ou sabe de algum que ficou de fora? Deixa aí abaixo seu comentário contando qual foi o mito ou a lenda da história antiga que mais te chamou a atenção, o que você achou mais absurdo ou engraçado. Eu adoro ler os seus comentários e saber a sua opinião sobre o meu conteúdo. Também não se esqueça de deixar aquele like que a gente sempre pede, ou até o dislike mesmo, que a gente gosta de saber e tem que saber a sua opinião sobre o vídeo, como que você está gostando ou não. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com seus amigos e siga as nossas redes sociais. Isso é muito importante para mim e para o nosso trabalho. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também do vídeo sobre os 10 livros que você não vai acreditar que existem, que eu fiz há um tempo atrás. O link está na tela final agora. É só clicar e assistir. Eu sou o Lucas e esse foi o Antigo Mundo Novo. Muito obrigado pela atenção, audiência e paciência de estar aqui até o final desse vídeo e até a próxima.